Bem-vindo ao Doctor TV, o programa que conecta você, à medicina e ao bem-estar. E hoje no Doctor TV, descubra, não é somente o seu alimento que pode afetar o seu emagrecimento. Porque treino, faço dieta e sigo com aquela linha abdominal proeminente, ou seja, aquela barriguinha tão indesejável. O que está acontecendo? Que cenário clínico é este? Desde muito jovens, escutamos a palavra insulina. Mas o que seria insulina? Insulina é um hormônio gerado pelo nosso pâncreas. Mas este hormônio, ele realiza o quê? Ele é responsável por inocular, ou seja, inserir em nossas células a glicose. Essa glicose, por sua vez, ela gera energia em nossas células. Mas a grande pergunta está: o que acontece quando eu acabo tendo uma produção sem controle de insulina? Essa produção sem controle de insulina acaba gerando um quadro de resistência insulínica. E essa resistência insulínica, ela pode sim conformar um cenário que vai acabar gerando um acúmulo de gordura, especialmente gordura visceral. E não somente a visceral, mas também na linha abdominal, que é tão indesejado. Então, muitas pessoas, por mais que façam dietas, realizem treinamentos exaustivos, elas acabam tendo um quadro de sobrepeso por causa de uma resistência insulínica. Vamos aprender também um termo chamado hiperinsulinemia. Mas o que seria isto? Nada mais é quando uma enzima acaba bloqueando a lipólise, ou seja, a queima da gordura. Então, por mais que eu faça treinos e mais treinos e dietas, eu continuo tendo aquela barriguinha indesejada. Mas por quê? Porque eu não estou conseguindo a lipólise, ou seja, a queima de gordura. O meu organismo, ele segue guardando gordura por um excesso de insulina. Meu pâncreas produzindo cada vez mais esse hormônio, por sua vez, acaba guardando esta gordura que pode ser visceral quando está em volta dos nossos órgãos, mas também ela tem um grande resultado na região abdominal que nós não desejamos. De uma maneira muito prática, por que a insulina pode nos engordar? Sendo muito direto, porque ela guarda em nossas células a glicose e automaticamente faz uma reserva de gordura. Então, temos sempre que associar resistência insulínica, produção sem controle, a estoque de gordura. E esse estoque de gordura fica em nossas células. Automaticamente, nós não conseguimos baixar de peso. Mas também temos que lembrar que quando a insulina está bem controlada, também ela é nossa aliada e ela pode auxiliar no emagrecimento. Quando a insulina ela está baixa, automaticamente a lipálise é liberada e a lipólise começa. Mas o que isso significa de uma maneira mais simples? Significa que a queima de gordura inicia. Então temos que pensar: insulina baixa, lipálise inicia e a lipólise começa a queimar a nossa gordura. Então temos sempre que manter um equilíbrio insulínico, ou seja, sensibilidade insulínica. E como eu consigo esse cenário? Esse cenário é possível por intermédio de uma dieta balanceada, por fármacos que hoje também eles conformam o cenário atual da saúde coletiva e pública e com exercícios controlados. Então temos sempre que ter em nossa mente insulina controlada, baixa, lipálise iniciando, lipólise queimando gordura. Algumas pessoas comentam que logo após o almoço elas sentem fome. Mas por que isto ocorre? Temos que pensar em nossas células novamente. Simplesmente porque a glicose não foi absorvida na quantidade necessária. Então, com isto, nós acabamos tendo fome. E a saciedade, ela acaba não sendo a resultante da inserção
de glicose nessas células. Mas o que isso significa de uma maneira muito simples. Vamos recordar, nosso pâncreas produz o hormônio, a insulina. A insulina coloca em nossas células essa glicose. E essa glicose vai gerar energia, ou seja, também saciedade. Quando não tem uma quantidade suficiente, automaticamente eu vou seguir com a fome. Esta é uma das linhas lógicas quando nós pensamos nos tão conhecidos análogos de dupla ação, GLP-1 e o GIP, que trabalham com a saciedade. Um ponto um pouco delicado, porque algumas pessoas somente engordam na região abdominal e tem aquela barriguinha que muitos não gostam. Porque esse quadrante ele é mais sensível à questão insulínica. Ou seja, quando falamos de resistência insulínica, esse quadrante ele tem um cenário muito mais responsivo para guardar a gordura. Então, quando pensamos em barriguinha indesejada, temos sempre que lembrar, entre vários cenários, um possivelmente de resistência. Os meus exames seguem saindo em conformidade. Mas por que não me sinto bem? Temos que compreender algo muito importante, que a resistência insulínica, ela se dá antes mesmo de nós termos um quadro de aumento da glicose. No momento que a harmonização facial é tão valorizada e muitas pessoas temem as espinhas, surge uma pergunta: a resistência insulínica, ela pode gerar espinhas no rosto? A resposta é sim, porque ela vai fomentar as glândulas que geram essa gordura. Então, sim, a resposta é positiva quando nós pensamos nas temidas espinhas na face. Elas podem ser resultantes da resistência. Aquela dor indesejada nesta região, no final da tarde, e que nós pensamos, às vezes, serem múltiplos fatores, pode ser nada mais do que um desequilíbrio de nossa insulina, para que nós possamos analisar quão importante é este hormônio, que quando está em desequilíbrio, ele pode ser também responsável pelaquela dor que muitos de nós comentamos ao sair do nosso trabalho e pensamos que são outros fatores, e pode ser somente um desequilíbrio desse hormônio tão falado e pouco compreendido. Em uma época que pesquisamos tanto sobre o anti-age, ou seja, não desejamos envelhecer, não podemos esquecer que o excesso de insulina ele pode ser responsável, sim, pelo envelhecimento precoce. Para que possamos compreender o grau de importância de mantermos a nossa insulina sob equilíbrio, se desejamos ter uma face mais harmônica e controlar o grau de nosso envelhecimento, nós temos que baixar os índices de nossa insulina, manter um equilíbrio insulínico para que essa sensibilidade insulínica não acabe gerando resistência. Pensando sempre, resistência insulínica, eu vou guardar gordura, automaticamente eu vou aumentar o meu fator de envelhecimento, podendo criar um quadro de envelhecimento. Após tantas informações alarmantes, como eu fico sabendo se o meu quadro de resistência insulínica ele está melhorando ou não? Um dos primeiros sinais, a nossa fome diminui e não somente isso, nós começamos a baixar de peso. E para quem tem aquela barriguinha que não sai em hipótese alguma, ela começa também a diminuir. Recordando que não vai haver o acúmulo dessa gordura. E para quem tem a temida gordura visceral em volta dos órgãos, essa gordura também diminui. Ou seja, um cenário muito producente à saúde. Uma pergunta que eu recebi de um dos nossos telespectadores é em relação aos análogos, aquelas canetinhas tão conhecidas e que hoje tornaram-se sucesso e estão no meio de todas as pessoas que temem as gordurinhas indesejadas. A resposta ela é sim, contudo, nem todas as canetas elas são iguais, porque elas têm fármacos muito distintos. Vamos pensar na tirzepatida.
que é a mais comentada na atualidade. Como ela funciona, o que ela nos traz de benefício e como realmente eu devo utilizar esse fármaco. Primeiramente, esse fármaco ele trabalha de uma maneira dupla. Temos que pensar que o emagrecimento ele é psicossomático. Sempre quando nós pensamos em emagrecimento, temos que pensar em nossa mente e nosso corpo. E também pensar em um esvaziamento gástrico. Mas o que seria isso? Que expressão é essa, esvaziamento gástrico? Ou seja, quanto tempo o alimento permanece em nosso estômago. Eu comi uma laranja, por exemplo, e essa laranja vai permanecer quanto tempo em meu estômago? Quando eu tenho um esvaziamento gástrico muito mais lento, o que acontece? Eu vou ter maior, eu vou ter menos desejo de me alimentar, ou seja, a saciedade será maior. E o segundo ponto, por isso que é um análogo de duplação, ele vai gerar também uma saciedade já na esfera psicossomática. Com isso, eu consigo ter saciedade, esvaziamento gástrico muito lento, então eu tenho mente e corpo trabalhando para o meu emagrecimento. Um ponto que também surgiu, uma notícia que espalhou por todo o Brasil, por um alerta da Anvisa, em relação a uma canetinha um pouquinho mais antiga, chamada Ozempic, em relação à cegueira. Será que as pessoas estão ficando cegas por causa de Ozempic? O Ozempic era um análogo que ele tinha somente uma ação, somente o GLP-1 e não o GIP junto, não era de duplação. Será que realmente as pessoas estão ficando cegas? Nós temos que compreender que foram alguns casos que aconteceram com o Ozempic, não Tirzepatida. Mas por que isso aconteceu? Aconteceu em um paciente, um quadro de pacientes que tinham um histórico já de diabetes. Quando houve a perda de peso muito rápida, o que aconteceu na região periorbitária? Nós temos essa região, nós temos vasos. E esses vasos da pessoa que tem diabetes, quando ela baixa de peso muito rápido, eles podem criar um quadro de intercorrência vascular. E por esse quadro de intercorrência vascular, essa fração pequena de pessoas, sim, acabaram ficando cegas. Mas não que um alarme para a tirzepatida. Isso aconteceu com o Ozempic e um público muito isolado. Então temos que pensar, pacientes com diabetes, pacientes que utilizaram o Ozempic, uma fração ínfima teve esse quadro de cegueira. Mas por quê? Região periorbitária, temos que pensar que essa região lá tem os vasos, tem artérias e veias, houve a redução abrupta de peso e com isso, automaticamente, um quadro de intercorrência vascular que gerou a cegueira nesse quadro de pacientes. Tirzepatida é um análogo completamente distinto. É um análogo de duplação. Trabalha com o GLP-1 e trabalha com o GIP. Trabalha com mente e corpo. Saciedade e esvaziamento gástrico muito lento. Se nós pensarmos neste fármaco, tirzepatida, eu gostaria de não só pensar, mas fazer um pequeno poporri. Uma ligação entre as cirurgias do passado, as cirurgias do presente e as do futuro. No passado, nós pensávamos e recordávamos muito de um quadro de cirurgia, quando nós tínhamos aquela dorzinha no estômago. Mas essas cirurgias acabaram sumindo. As cirurgias de úlceras, elas sumiram. Mas por quê? Elas sumiram pensando numa esfera muito geral, ok? Por causa de alguns fármacos. Um deles, o tão conhecido omeprazol. E quando nós fazemos esse pequeno poporri, essa ligação com a atualidade, nós podemos linkar os análogos com as cirurgias bariátricas, que também, na minha visão, ok, que respeito muito a visão dos demais operadores da saúde, os análogos de duplação que existem na atualidade e que vão surgir, acredito que irá evoluir muito mais essa abordagem, serão a resposta para cirurgias bariátricas. Estamos chegando no fim de uma era cirúrgica,
entrando em uma linha farmacológica muito menos invasiva, com uma resposta muito responsiva e com a segurança clínica incrível como a tirzepatida, um análogo de duplação que fez a minha pessoa, em menos de 2 meses, perder mais de 20 quilos. E respondendo à última pergunta de um de nossos telespectadores sobre como realmente as pessoas emagrecem com a tirzepatida, que está tão em alta. Na prática, como isto funciona? Na realidade, existe um hormônio produzido pelo nosso pâncreas, chamado glucagon. Mas o que este hormônio lhe faz? Este hormônio, ele consegue, quando nós deixamos nos alimentarmos, em detrimento à saciedade que a tirzepatida gera, ele consegue gerar em nosso fígado a glicose. E com isto, nós acabamos tendo um efeito de queima de gordura. Então, basicamente, temos que decorar ou aprender que o nosso pâncreas produz glucagon, que é um hormônio. Esse hormônio, por sua vez, ele vai no fígado e incita o fígado a queimar esta gordura. Isso é um cenário muito geral. Ele queima a gordura armazenada. Queimando a gordura armazenada, automaticamente nós temos uma perca substancial de gordura em nosso organismo e automaticamente nós emagrecemos. Muito obrigado pela audiência. Daniel Dias Machado para o Dr. TV. No Dr. TV, você se informa com quem entende. Fique por dentro dos cuidados essenciais para o seu corpo e mente.